Em poucos segundos você terá acesso a uma verdade que não pode ser apagada, porque ela não foi escrita em livros externos nem decretada por vozes de fora. Ela habita dentro de você, como um fogo secreto que Rumi chamou de amor divino. Esta não é apenas uma ideia bonita. É a lembrança de que todo o condicionamento coletivo que você recebeu até hoje foi como poeira cobrindo um espelho. Mas a luz que reflete nele sempre esteve intacta. E se agora fosse o momento em que você limpasse esse espelho? Imagine que cada palavra que escuta não é um som, mas uma chave vibrando em seu peito, destrancando portas que o mundo comum não pôde mostrar. Muitas pessoas relatam que, quando tocam esse campo, uma sensação de expansão os envolve, como se estivessem entrando em um jardim interior, onde o silêncio fala mais alto do que qualquer discurso. Rumi dizia: o tesouro que você procura está dentro da sua própria casa. Quantas vezes você buscou fora respostas que sua própria alma já sussurrava? Talvez o problema não seja a ausência de caminhos, mas a cegueira diante do óbvio. O sufismo sempre ensinou que a mente cria véus, mas o coração guarda a clareza. Imagine por um instante que sua vida é como uma dança invisível, e cada passo que você dá carrega a chance de alinhar-se com a música secreta do universo. Ao ouvir esta mensagem, pergunte-se: e se meu corpo já soubesse disso, mas minha mente estivesse distraída demais para ouvir? A expectativa cresce, porque dentro do silêncio mora a solução: voltar-se para dentro, onde a chama já arde. No caminho do coração, os mestres sufis ensinaram práticas simples como a lembrança contínua do divino. Não se trata de repetir mecanicamente, mas de sentir a energia espiritual vibrando em cada célula. Quantas vezes você se percebe repetindo padrões herdados, acreditando que são seus? E se esses padrões não passassem de poeira no vento? A solução está em experimentar, ainda que por alguns instantes, a contemplação, fechar os olhos, perceber a respiração e perguntar-se onde nasce o próximo pensamento. Essa mini prática abre brechas na mente e permite que a consciência superior respire através de você. Quem se permite esse gesto relata um alívio profundo, como se estivesse finalmente ouvindo a voz esquecida da alma. Mestre Rumi não falava a partir de teorias, mas de êxtase, de vivência direta. Seu misticismo sufi não buscava convencer, mas incendiar. Imagine um homem rodopiando até que o mundo desaparece e só resta a vibração elevada de um centro imóvel. Essa é a dança dos derviches, metáfora viva de um coração que gira em torno do sol invisível do amor incondicional. O problema de muitos buscadores é esperar fórmulas externas, quando o próprio giro da respiração já é a roda mística que leva além. E a solução, curiosamente, não exige esforço extraordinário, mas a disposição de entrar no silêncio interior. Quando você ouve, sente e permanece presente, algo em você começa a girar por dentro, e isso é contemplação em movimento. O sufismo sempre foi chamado de misticismo islâmico, mas vai além das etiquetas. É uma filosofia espiritual que busca a unidade com o todo. Quantos de nós vivemos partidos entre o que sentimos e o que mostramos? Esse é o problema silencioso, a separação interior. Mas Rumi nos recorda que não há divisão real, apenas o esquecimento da unidade. O despertar espiritual acontece quando reconhecemos que a luz interior não está perdida. Você pode sentir isso agora. Imagine uma rosa se abrindo lentamente em seu peito, pétala por pétala, liberando perfume invisível. Essa é a linguagem da alma, simbólica, sensorial, misteriosa. Ao evocar imagens assim, você não apenas entende, você experimenta. E aqui surge a pergunta: quantas vezes você acreditou que não era capaz de mudar, que tudo isso era ilusão? Essa dúvida é natural, pois a mente teme perder seus padrões. Mas a poesia sufi foi criada exatamente para quebrar essas defesas e tocar o ser profundo. Quando Rumi escreve sobre a rosa e o mistério, ele não quer que você entenda intelectualmente, mas que sinta uma fragrância que não pode ser descrita. A expectativa é que algo seja revelado, mas a revelação não é uma fórmula, é o próprio ato de abrir-se, e a solução é entregar-se a essa escuta interior
como se cada palavra fosse uma gota de luz caindo em sua consciência. Na jornada espiritual, os sufis afirmavam que o maior obstáculo não é o mundo, mas a mente indisciplinada. Quantos de nós sentimos travamentos espirituais porque carregamos repetições automáticas de pensamentos? Esse é o problema invisível que nos mantém girando em círculos. Mas os mestres da tradição sempre indicaram práticas de recordação. Respirar lentamente, repetir internamente um nome sagrado, sentir a energia espiritual vibrar como ondas no corpo. Quem faz isso relata mudanças significativas, uma clareza inesperada, uma suavidade que parecia perdida, uma sensação de unidade com o infinito. Essa é a sabedoria do coração. Simples, mas transformadora. Cada vez que você se lembra de Rumi, lembre também de que ele foi apenas um espelho. O verdadeiro mestre está dentro de você. É por isso que sua mensagem atravessou séculos e ainda hoje toca milhões. O caminho da verdade nunca foi sobre dogmas, mas sobre despertar a chama secreta. E essa chama pode se acender neste instante em você. Imagine fechar os olhos agora e ouvir a voz do silêncio. Não é ausência de som, mas uma presença profunda, como se todo o universo respirasse em uníssono com você. Essa é a prova de que a união com o divino não é distante. Está acontecendo neste exato momento, se você ousar perceber. Quando olhamos para a poesia sufi, percebemos que ela não descreve, mas provoca. Quantas vezes você se sentiu cansado das repetições, da ausência de sentido real? Essa é a dor de quem vive na superfície. A solução proposta por Rumi é mergulhar. Ele dizia: não se contente com histórias, vá viver o seu próprio mito. E essa é a prática. Sentir sua vida como uma viagem interior, em que cada encontro, cada dor, cada alegria são mestres disfarçados. O problema é que esquecemos de olhar para dentro, e a expectativa é sempre que algo venha de fora. Mas quando nos viramos para dentro, a dança da alma começa e nada mais é igual. Rumi também dizia que a ferida é o lugar por onde a luz entra. E talvez você carregue feridas que parecem insuportáveis. O problema é acreditar que elas são apenas dor. Mas no caminho do coração, essas feridas são portais espirituais. Imagine olhar para sua dor como quem olha para uma janela secreta, por onde a luz invisível se infiltra. Quem se permite essa inversão relata vivências de cura da alma que não podem ser explicadas, apenas sentidas. E se toda sua dor fosse, na verdade, a preparação para um despertar da consciência? Essa é a expectativa real, que atrás da sombra a luz esteja aguardando sua atenção. Rumi nos recorda que o coração é como uma tenda onde o mistério repousa. Muitas pessoas vivem acreditando que precisam construir templos fora de si, mas esquecem que o templo já nasceu pronto dentro da própria alma. O problema é que olhamos tanto para o exterior que ignoramos a morada silenciosa que pulsa no interior. A expectativa sempre é de que algum mestre venha até nós, traga respostas, dê direções. Porém, os mestres do sufismo sempre foram guias que apontavam de volta para dentro. A solução não é encontrar algo novo, mas permitir-se habitar esse lugar secreto em si, onde o silêncio não é ausência, mas plenitude. Imagine por um instante caminhar por um deserto e perceber que a fonte de água que tanto procura já corre sob a areia onde pisa. Na tradição sufi, a recordação do divino é chamada de dhikr e não se limita a palavras sussurradas. É um estado de presença que envolve o corpo inteiro, um respirar que se torna canto, um coração que se transforma em tambor. Muitas vezes, acreditamos que não conseguimos sustentar a espiritualidade porque a mente se dispersa. Esse é o problema humano comum, a dispersão que dilui a atenção. Mas os sufis revelam que até a distração pode ser um portal se você retornar gentilmente ao centro. Quem pratica relata que a vida inteira se torna uma oração invisível. Isso significa que até um gesto simples, como beber água ou olhar para o céu, pode ser carregado da consciência superior. A solução é aprender a escutar o som escondido em cada instante. O amor divino, para Rumi, não é conceito, mas experiência. Ele dizia que cada criatura é um fio invisível ligado ao todo.
O problema surge quando nos vemos como separados, quando sentimos solidão, quando pensamos estar à deriva. Essa sensação cria dor e vazio, como se a vida não tivesse direção. Mas o misticismo sufi ensina que esse vazio é apenas o espaço sendo preparado para a união. Imagine-se como uma taça. Se estiver cheia de ruídos e distrações, não pode receber o vinho da consciência cósmica. Mas se permitir o esvaziamento, algo maior a preenche. Muitas pessoas relatam que, nesse ponto, surge uma sensação de plenitude que não depende de nada externo. Esse é o milagre do caminho do coração. Rumi também nos fala sobre a música. Para ele, a música era a linguagem da alma, capaz de abrir portas que as palavras não alcançam. Quantas vezes você tentou explicar seu sentir e não encontrou palavras? Esse é o problema do intelecto. Ele se limita, mas quando os sufis tocam o ney, a flauta melancólica, ou giram ao som dos tambores, a alma se recorda de algo que não pode ser descrito. A expectativa de quem escuta é ser levado para outro mundo. Mas o que acontece é o contrário. Somos trazidos de volta para dentro de nós mesmos. A música é uma recordação de que sempre estivemos conectados ao divino. A solução, então, é abrir-se para a vibração espiritual que a música desperta e deixar-se atravessar. O silêncio, por outro lado, é o outro extremo do mesmo caminho. Muitos temem o silêncio porque ele revela aquilo que evitamos. Esse é o problema. Fugimos do silêncio com barulhos, distrações, corridas sem destino. Mas Rumi ensina que o silêncio não é vazio, é plenitude. Ele dizia que o silêncio é a linguagem de Deus e tudo o mais é tradução pobre. Quando você se permite habitar esse silêncio interior, descobre que ele não é ausência, mas uma presença densa, viva, quase palpável. Muitas pessoas relatam que nesses instantes um calor suave envolve o corpo, como se estivessem mergulhados em luz invisível. A solução não está em buscar mais sons, mas em aprender a ouvir o silêncio. O caminho sufi é cheio de metáforas de viagem, desertos, jardins, rios, estrelas. Cada símbolo é um convite para ver a vida como jornada espiritual. O problema é que muitas vezes vivemos como turistas distraídos, sem perceber a profundidade dos cenários que nos cercam. Mas para os sufis, cada pedra, cada vento, cada encontro é mensagem do infinito. Imagine atravessar um deserto árido e de repente encontrar uma rosa solitária florescendo. Esse é o sinal de que até no lugar mais seco, a graça pode brotar. Quem cultiva esse olhar aprende a ler a linguagem da alma em tudo. A solução, então, não está em mudar o caminho, mas em despertar os olhos que contemplam o caminho. As histórias sufi, muitas vezes contadas por mestres como Shams de Tabriz, eram paradoxais, desconcertantes. O problema que enfrentamos é querer respostas lineares, lógicas, previsíveis. Mas o coração não se alimenta de lógica. Ele se abre pelo mistério. Quando ouvimos uma história que parece absurda, algo em nós quebra as barreiras da mente racional. A expectativa de uma resposta é frustrada, mas é nesse vazio que nasce uma nova percepção. Por isso, muitos buscadores relatam que uma simples parábola foi capaz de transformar sua vida mais do que livros inteiros. A solução está em deixar que o enigma penetre em você sem tentar explicá-lo. No sufismo, existe o conceito de fana, a dissolução do ego na presença do divino. Esse é um dos pontos mais delicados, pois nosso problema maior é o apego à identidade limitada. Queremos controlar, queremos ser reconhecidos, queremos garantir nossa segurança. Mas Rumi e os sufis afirmam que enquanto estivermos presos ao eu pequeno, não poderemos experimentar a unidade com o todo. Imagine uma gota d'água tentando segurar-se fora do oceano. Esse é o drama do ego. Mas quando a gota retorna ao mar, descobre que nunca deixou de ser oceano. Quem atravessa esse estado relata vivências de expansão da consciência que dissolvem fronteiras. O amor, para o misticismo sufi, não é sentimentalismo, mas fogo. É a chama secreta que queima todas as máscaras. O problema é que tememos esse fogo, pois ele consome tudo o que não é verdadeiro. Mas Rumi dizia: queime, queime com esse fogo, até que nada reste além de luz. A expectativa é de que o amor seja conforto,
mas no caminho da verdade, ele é também purificação. Quem se abre a esse fogo sente tanto intensidade quanto suavidade, como se estivesse sendo transformado de dentro para fora. A solução não está em fugir da chama, mas em entregar-se ao processo da alquimia interior, que transmuta dor em claridade. E quando falamos de alquimia interior, falamos também da dança. Os derviches rodopiantes representam o universo girando, o coração girando em torno da centelha divina. Muitas pessoas se perguntam, como o simples ato de girar pode ser prática espiritual? O problema é olhar apenas para o gesto físico. Mas no misticismo sufista, o giro é símbolo de entrega, de confiança absoluta no centro. Ao rodar, o buscador se coloca como planeta orbitando o sol invisível do divino. A expectativa de quem observa é ver apenas movimento, mas quem experimenta relata uma abertura da consciência superior, como se o corpo desaparecesse e restasse apenas a energia espiritual em expansão. As palavras de Rumi sobrevivem há séculos porque não são apenas palavras, são setas disparadas em direção ao coração humano. O problema é que no cotidiano estamos cercados de discursos vazios, frases mecânicas, promessas sem alma. Quando tocamos a poesia sufi, percebemos que há uma diferença. Ela ressoa como se tivesse sido escrita ontem para nós. Isso acontece porque fala daquilo que é atemporal. A expectativa de quem lê é encontrar metáforas bonitas, mas o que se encontra é um espelho, onde a própria alma é revelada. A solução não é decorar os poemas, mas permitir que eles nos leiam. Dentro do sufismo, existe uma confiança profunda no invisível. O problema é que fomos condicionados a acreditar apenas no que podemos medir, contar, controlar. Mas o misticismo sufi convida a uma metanoia espiritual, a inversão de olhar, onde o invisível se torna mais real do que o visível. Imagine perceber que a energia espiritual que vibra em você é mais sólida do que as paredes à sua volta. Quem vive isso relata uma libertação. O medo diminui, a confiança cresce, a vida se torna uma dança de sinais. A solução é abrir-se à sabedoria atemporal que habita nos espaços entre as coisas. Shams de Tabriz, mestre e amigo de Rumi, dizia que cada encontro verdadeiro é encontro com o divino. O problema é que vivemos relações superficiais, encontros de máscaras com máscaras, mas quando alguém se permite abrir o coração, nasce um campo de luz invisível que transforma a ambos. A expectativa é sempre de que o outro nos complete, mas a verdade é que o outro nos desperta para nossa própria inteireza. Muitas pessoas relatam que ao encontrar alguém que olha para elas com presença, sentem algo semelhante a uma oração silenciosa. A solução não é buscar alguém que nos salve, mas aprender a estar tão presente que qualquer encontro se torne sagrado. Rumi também falava sobre o anseio. Esse anseio profundo que carregamos por algo que não sabemos nomear. O problema é que confundimos esse anseio com desejos menores, tentando preenchê-lo com conquistas, objetos, distrações. Mas o misticismo sufi revela que esse anseio é a saudade da alma pelo infinito. É o chamado da consciência cósmica dentro de nós. A expectativa é que esse vazio seja curado por algo externo, mas logo percebemos que nada basta. Quem entende isso começa a ver o anseio não como dor, mas como bússola. A solução é permitir que esse anseio nos conduza ao jardim interior. O sufismo não é apenas prática, mas também uma estética do ser. Os sufis cultivavam poesia, dança, música, beleza. O problema é que muitas vezes associamos espiritualidade à dureza, à negação da beleza do mundo. Mas para Rumi, o mundo inteiro é a expressão da beleza divina. Ele dizia que até uma simples pétala contém universos. Imagine viver com essa sensibilidade. Cada cor, cada aroma, cada gesto se torna mensagem. Quem desperta para essa visão relata uma sensação de encantamento renovado pela vida. A solução é cultivar a contemplação, a capacidade de ver além da superfície, reconhecendo a luz invisível que se manifesta em tudo. Os sufis falavam também da embriaguez divina. O problema é que muitas pessoas vivem entorpecidas por distrações.
buscando anestesia para a dor. Mas essa embriaguez é diferente. É um transbordar de alegria e amor espiritual que dissolve a rigidez da mente. Rumi escrevia como se estivesse bêbado de Deus, e suas palavras ainda carregam esse vinho místico. A expectativa de quem se abre é sentir algo que vá além do raciocínio, uma vibração elevada que toma o corpo. A solução é permitir-se beber desse vinho invisível, não líquido, mas frequência espiritual. E quando se fala em frequência espiritual, falamos de uma afinação. O problema é que vivemos desafinados, cada um preso ao seu próprio ruído. Mas o caminho do coração busca afinar o ser com a canção do infinito. Imagine-se como um instrumento. Cordas soltas não produzem harmonia, mas quando afinadas, criam música. Quem pratica a lembrança contínua relata que, pouco a pouco, sua vida se alinha com um ritmo maior. Uma cadência que não se explica, apenas se sente. A solução é escutar essa melodia oculta e ajustar-se a ela. O sufismo também nos ensina que a jornada não termina. O problema é que desejamos finais, conclusões, certezas absolutas. Mas a espiritualidade é abertura contínua. Rumi dizia que cada fim é apenas um novo começo disfarçado. Isso quebra a expectativa de um destino fixo e nos chama a viver em movimento, em transformação. Quem compreende isso descobre liberdade. Não há erro em recomeçar, não há atraso no caminho da alma. A solução é abraçar o fluxo e confiar que cada passo, mesmo o aparentemente perdido, conduz à luz invisível. Rumi dizia que o amor é a ponte entre você e tudo. Essa frase simples e direta contém a chave de todo o misticismo sufi. O ser humano busca incessantemente preencher vazios com conquistas externas, mas nada é capaz de oferecer o que o coração deseja. O problema está em acreditar que o preenchimento virá de fora, quando, na verdade, a ponte já existe dentro de nós. Esse amor não é apenas sentimento, mas uma energia espiritual que vibra como fogo silencioso. Ao acessá-lo, você percebe que a distância entre você e o todo era apenas ilusão. Essa ponte é invisível, mas atravessá-la é inevitável para quem abre os olhos da alma. A poesia sufi é como uma taça de vinho invisível. Cada verso é um gole que embriaga a consciência e a liberta dos limites da mente. Muitas pessoas se perdem tentando entender intelectualmente os poemas de Rumi, como se fossem enigmas a serem decifrados. Mas o segredo não é entender, é sentir. O problema é que fomos treinados a analisar tudo e esquecemos a linguagem da alma. Quando alguém lê Rumi em silêncio, permitindo que as palavras penetrem como perfume, algo muda sem esforço. Essa mudança é uma lembrança de quem sempre fomos, buscadores de uma sabedoria atemporal, que não precisa ser traduzida, apenas experimentada. O sufismo ensina que a alma humana é uma viajante em exílio, saudosa de sua origem. Essa saudade é chamada de gurbat e se manifesta em nós como um desejo inexplicável por algo que não sabemos nomear. O problema é confundir essa saudade com falta material ou carência emocional. Mas, na verdade, é um chamado para o retorno ao divino. Imagine viver sua vida inteira sentindo essa melancolia doce, até o dia em que descobre que era o próprio chamado do infinito. A expectativa de que algo de fora completará esse vazio se dissolve e a solução se revela. Voltar-se para dentro e encontrar ali a pátria da alma. Os mestres sufis usavam metáforas de fogo e luz, porque o coração humano responde melhor a imagens do que a conceitos. O fogo representa a purificação, a chama secreta que consome tudo o que não é essencial. Muitas pessoas têm medo desse fogo, pois ele obriga a deixar ir velhos padrões. Mas Rumi dizia: seja como uma vela, deixe que sua chama ilumine, mesmo que precise queimar. O problema está em querer luz sem transformação. Mas o fogo espiritual não destrói, ele transmuta. Quem permite queimar os velhos condicionamentos descobre que a própria essência é indestrutível, feita da mesma luz que brilha nas estrelas. O caminho do sufismo é também o caminho da escuta. Escutar não apenas com os ouvidos, mas com a pele, com os olhos, com o coração. O mundo fala em símbolos, mas raramente prestamos atenção.
O problema é que o ruído da mente encobre essa escuta profunda. Quantos sinais já passaram despercebidos porque estávamos ocupados demais? Para o Sufi, cada instante é uma mensagem. O vento que toca o rosto, a pedra encontrada na estrada, o silêncio entre duas palavras. Tudo é linguagem da alma. A expectativa de ouvir grandes revelações desaparece, porque a solução está em aprender a escutar o óbvio, que sempre esteve diante de nós. No misticismo Sufi, a dança dos derviches não é apenas ritual, mas cosmologia encarnada. O corpo que gira se transforma em planeta e o coração em sol. Cada volta é lembrança de que estamos em órbita constante em torno do divino. O problema de muitos é acreditar que espiritualidade é fuga do corpo, quando na verdade é integração. O corpo é templo, instrumento, canal. Quando gira, ele não se dispersa, encontra seu centro. Essa experiência mostra que, mesmo em movimento, existe um ponto imóvel e eterno. A expectativa de transcendência se transforma em experiência concreta de união. A solução é permitir que o corpo participe da oração da alma. Rumi não falava apenas de união com o divino, mas também de dissolução do ego. Esse é talvez o ponto mais desafiador. O ego resiste, quer manter o controle, quer afirmar: eu sou isso. O problema é que esse eu é apenas uma construção passageira. A alma não pode ser limitada por nomes ou formas. Quando Rumi fala do oceano e da gota, ele nos lembra que somos ambos. O ego teme dissolver-se, mas quando a gota se une ao oceano, não perde nada, ganha o todo. A expectativa de perder-se é substituída pela descoberta de que a verdadeira identidade é infinita. Essa é a solução: aceitar a dissolução como retorno. O sufismo valoriza também a amizade espiritual. Rumi encontrou em Shams de Tabriz não apenas um mestre, mas um espelho que incendiou sua alma. Muitas pessoas buscam mestres externos, mas o verdadeiro mestre é aquele que desperta o mestre interior. O problema é projetar no outro aquilo que está adormecido em nós. O encontro verdadeiro, no entanto, desperta. A expectativa de ser guiado se transforma em percepção de que você sempre teve asas. Quem experimenta esse tipo de amizade espiritual relata que a presença do outro se torna um campo de luz que revela o invisível. A solução não é depender, mas despertar em conjunto. Os sufis falam da embriaguez espiritual como um estado de transbordamento. Não se trata de fuga, mas de excesso de consciência. Muitas vezes acreditamos que o sagrado é austero, distante, intocável. O problema é esse afastamento que cria barreiras entre nós e o divino. Mas Rumi dançava, cantava, escrevia poemas em êxtase, mostrando que a alegria também é oração. Imagine sentir-se tão tomado pela energia espiritual que o mundo inteiro parece vibrar em unidade. Essa embriaguez não entorpece, desperta. A expectativa de encontrar o divino apenas no silêncio se desfaz, porque a solução está também na celebração. No sufismo, cada encontro é visto como sagrado, mesmo os mais comuns. O vendedor no mercado, o viajante na estrada, a criança correndo, todos são rostos do mesmo um. O problema é que reduzimos a vida a hierarquias, sagrado de um lado, profano do outro. Mas Rumi dizia que tudo é espelho do divino. Imagine olhar para cada pessoa como se fosse o próprio Deus disfarçado. Isso quebra a expectativa de buscar espiritualidade em lugares distantes. Quem vive dessa forma relata uma expansão da consciência que transforma até o ato mais simples em contemplação. A solução é dissolver a separação entre céu e terra. O amor sufi é também coragem. Coragem de atravessar o desconhecido, de abandonar certezas, de mergulhar no silêncio. Muitas vezes, o medo nos prende ao que já conhecemos, mesmo que isso cause dor. Esse é o problema, apego ao familiar. Mas Rumi nos convida a dar o salto. Ele dizia: entre no fogo. É ali que a vida verdadeira começa. A expectativa de segurança dá lugar a um chamado para o risco. E quem responde a esse chamado descobre que, do outro lado do medo, existe apenas luz. A solução é a entrega, que transforma a fragilidade em força espiritual. O jardim é uma das imagens favoritas do sufismo.
Para Rumi, cada coração humano é um jardim interior esperando florescer. Mas o problema é que muitas vezes deixamos esse jardim abandonado, tomado por ervas daninhas de pensamentos repetitivos. Em vez de rosas, cultivamos espinhos. A expectativa de encontrar beleza fora esconde a verdade de que ela precisa nascer dentro. Quem rega seu jardim com contemplação, silêncio e amor divino, descobre uma primavera invisível. O jardim floresce não para mostrar-se, mas para exalar perfume. Essa é a solução. Cuidar do jardim da alma até que ele se torne um reflexo do paraíso. A busca sufi é também busca pela unidade. O ser humano sofre por sentir-se separado, dividido, fragmentado. O problema é que acreditamos que essa separação é real. Mas Rumi dizia que somos ondas de um mesmo oceano. Imagine olhar para o mar. Cada onda parece única, mas todas pertencem ao mesmo corpo de água. Essa percepção dissolve fronteiras, aproxima, cura a solidão. A expectativa de sermos indivíduos isolados se desfaz. Quem sente essa unidade relata uma paz que não pode ser abalada, porque nasce da consciência de que não existe separação real. A solução é viver como onda consciente do oceano. O sufismo também ensina a importância da humildade. Não uma humildade de submissão, mas de reconhecimento da grandeza do todo. O problema é que confundimos espiritualidade com engrandecimento do ego. Mas a verdadeira iluminação é perceber que não há nada a provar, nada a exibir. Rumi dizia: seja como a terra, todos caminham sobre ela, mas ela floresce. Essa imagem revela que a humildade é fértil, geradora, criadora. A expectativa de buscar reconhecimento desaparece. Quem pratica essa humildade relata uma leveza profunda, porque não precisa sustentar máscaras. A solução é tornar-se como a terra, silenciosa, mas cheia de vida. Os sufis veem o mundo como espelho. Tudo o que acontece fora é reflexo do que existe dentro. O problema é que costumamos projetar a responsabilidade, culpando o exterior por nosso estado interior. Mas Rumi ensina que a chave está sempre no coração. Imagine olhar para cada situação como mensagem pessoal, um reflexo que pede atenção. Isso exige coragem, porque obriga a reconhecer a própria sombra. A expectativa de controlar o mundo se desfaz e a solução se revela. Transformar-se por dentro para que o reflexo também mude. Esse é o verdadeiro poder espiritual, silencioso e profundo. A linguagem de Rumi é feita de paradoxos: silêncio que fala, ferida que cura, perda que revela ganho. O problema é que nossa mente busca linearidade, quando a verdade espiritual é circular. O paradoxo quebra o raciocínio e abre espaço para o mistério. Imagine receber uma chave que não abre nenhuma porta física, mas desperta uma porta invisível dentro de si. Essa é a função dos paradoxos sufis: deslocar a mente para que o coração desperte. A expectativa de clareza imediata é frustrada, mas a solução surge como iluminação súbita, que não se explica, apenas se vive. O caminho sufi não é sobre acúmulo, mas sobre esvaziamento. O problema é que confundimos espiritualidade com colecionar técnicas, livros, conhecimentos. Mas os mestres sempre repetiram: solte, esvazie. Imagine uma taça já cheia, não pode receber mais nada. A expectativa de acumular sabedoria desaparece quando entendemos que o segredo é abrir espaço. Quem pratica esse esvaziamento relata que a mente se torna clara como o céu depois da chuva. A solução não é carregar mais peso, mas libertar-se do excesso até que reste apenas o essencial. No sufismo, até o sofrimento é considerado professor. O problema é que lutamos contra a dor tentando evitá-la a qualquer custo. Mas Rumi dizia: não fuja da dor, ela é o mensageiro. Imagine tratar cada dificuldade como carta secreta enviada pelo divino. Isso muda a relação com a vida. Em vez de resistência, a escuta. A expectativa de um caminho sem desafios desaparece e a solução surge na aceitação de que cada prova é também iniciação. Quem compreende isso descobre uma força espiritual que cresce justamente nos momentos mais sombrios. Por fim,
Rumi nos deixa o convite eterno. Volte para dentro. Esse convite não tem prazo, não tem conclusão. O problema é querer chegar a um destino final, quando o chamado é contínuo. O retorno ao coração não é evento único, mas movimento diário. Imagine que cada respiração é uma porta. Ao inspirar, você recebe o universo. Ao expirar, você devolve amor. Essa é a dança infinita da alma. A expectativa de concluir a jornada se dissolve, porque a solução é perceber que a jornada é infinita e cada instante é já o lar. Imagine agora que cada palavra de Rumi fosse como uma chave secreta, não para abrir portas externas, mas para destrancar os corredores ocultos do seu próprio ser. Ele dizia que a ferida é o lugar por onde a luz entra em você, e essa simples frase já mostra a essência do caminho do coração no sufismo. Aquilo que você chama de dor não é punição, mas convite. Quantas vezes você tentou fugir do silêncio, das pausas, das quedas que a vida impõe? E se fossem justamente esses momentos de vulnerabilidade o ponto de entrada para a sabedoria ancestral? O sufismo nos mostra que a espiritualidade profunda não é uma fuga do mundo, mas uma alquimia interior onde cada sombra é transmutada em luz invisível, cada perda em expansão da consciência, cada deserto em jardim interior. Rumi falava com a linguagem da alma, uma voz que ultrapassava culturas e religiões, porque tocava em algo universal, a busca pela união com o divino. O caminho da verdade no sufismo não pede que você renuncie ao mundo, mas que descubra o divino em meio ao mundo. É uma jornada espiritual que acontece enquanto você vive, trabalha, ama, sofre e recomeça. Por isso, tantos que leem a poesia sufi sentem algo se mover por dentro, como se fosse lembrança de uma casa esquecida. O misticismo sufi não é teoria, é experiência direta, uma dança da alma que não precisa de palavras, porque é sentida como vibração elevada, frequência espiritual que desperta mesmo em quem nunca estudou o sufismo. Se você observar com atenção, perceberá que Rumi não escrevia para convencer, mas para provocar um estado. Ele sabia que a mente racional se alimenta de argumentos, mas a alma floresce com símbolos. Quando ele falava da rosa, não era apenas uma flor, mas um portal espiritual para a contemplação do mistério. Quando falava da música e da dança, não era só arte, mas metáfora da união com o infinito. Essa linguagem da alma é capaz de atravessar séculos porque se conecta com a dimensão eterna em você, aquela que não nasceu e não morre. A poesia sufi é como fogo secreto. Você lê e algo começa a arder no silêncio interior, mesmo sem compreender com a lógica. O sufismo é conhecido como misticismo islâmico, mas sua essência ultrapassa qualquer fronteira religiosa. É filosofia espiritual que busca a unidade com o todo. É prática de meditação sufi que leva ao silêncio interior. É contemplação que dissolve as barreiras da identidade limitada. O mestre sufi não impõe dogmas, mas aponta o caminho de volta ao coração. Rumi dizia que você não é uma gota no oceano, é o oceano inteiro numa gota. Essa reflexão abre espaço para a metanoia espiritual. Perceber que você não está separado do divino, mas é a expressão dele. E quando essa verdade é reconhecida, todo condicionamento coletivo perde força, porque você passa a viver a partir da sua luz interior. O que mais fascina na jornada sufi é a ênfase na prática viva. Não basta apenas ler a sabedoria sufi, é preciso encarná-la. Muitos discípulos se reuniam em torno de seus mestres para ouvir histórias, parábolas, músicas e até o giro sufi, a dança em que o corpo gira em torno do próprio eixo, como se fosse um planeta orbitando o sol invisível do coração. Essa prática não era apenas ritual, mas alquimia interior que harmonizava corpo, mente e espírito. Ela expressa a busca pela transcendência sem negar a matéria, como se o corpo fosse transformado em oração em movimento. Quem observa sente imediatamente o impacto. É como se o ar ao redor também fosse sugado para dentro da dança. No fundo, o sufismo nos convida a entender que o silêncio não é ausência, mas plenitude. O silêncio interior é descrito pelos mestres sufis como o lugar onde a voz da alma se manifesta.
É nesse espaço que a linguagem oculta pode ser ouvida, não palavras, mas energia espiritual, não sons, mas vibrações do infinito. Ao silenciar a mente, você começa a perceber que a existência está sempre sussurrando, seja no vento, na música ou até no intervalo entre seus próprios pensamentos. Essa é a verdadeira contemplação. Não fugir do mundo, mas perceber que o divino já pulsa em tudo o que existe. A poesia Sufi fala constantemente do amor divino, e esse amor não é sentimentalismo, mas força cósmica que sustenta tudo. Rumi dizia: o amor é o alquimista secreto. Quando essa força se manifesta em você, todo o sofrimento ganha outra cor, porque até as feridas se tornam sementes. É nesse amor incondicional que a alma encontra sua cura energética, não como promessa externa, mas como despertar da consciência superior. Você começa a enxergar além do jogo das aparências, além das máscaras sociais, além do medo. É como entrar num jardim interior, onde cada pétala é uma memória de quem você realmente é. O sufismo, em sua sabedoria atemporal, lembra que a vida não é problema a ser resolvido, mas mistério a ser contemplado. Essa perspectiva já quebra o padrão da mente comum, que insiste em controlar, calcular, acumular certezas. Quando você começa a olhar a vida como dança, como poesia em movimento, sua relação com os desafios muda. As dores deixam de ser inimigas e se tornam professoras. Os vazios deixam de ser ameaças e se revelam como portais espirituais. Essa mudança de olhar é uma verdadeira iluminação espiritual, porque libera você da prisão dos condicionamentos coletivos e abre caminho para a unidade com o todo. Ao mergulhar nas reflexões espirituais de Rumi, você percebe que o misticismo sufista não é sobre fuga da realidade, mas sobre expansão da consciência. A cada metáfora, ele empurra você para além das fronteiras da mente comum, convidando-o a experimentar a consciência cósmica. Esse estado não é privilégio de poucos iluminados, mas potencial de todo ser humano. Basta uma fresta de atenção, um instante de presença, para perceber que a vida já está impregnada de sentido oculto. O despertar espiritual não acontece em algum futuro distante, mas no agora, no simples ato de respirar e sentir-se parte do infinito. Outro aspecto fascinante do sufismo é o uso da música como veículo espiritual. O som do ney, uma flauta feita de cana, era considerado por Rumi como a voz da alma separada de sua origem, clamando por retorno ao todo. Ouvir esse som em estado de contemplação é como permitir que a energia espiritual atravesse o peito e dissolva as resistências. É uma linguagem que não precisa de tradução, porque fala diretamente ao inconsciente profundo. Muitas pessoas relatam que ao entrar em contato com essa música, lágrimas brotam sem explicação, não de tristeza, mas de reconhecimento da unidade perdida. Esse chamado à unidade também se manifesta na prática da meditação sufi. Ela não é apenas esvaziar a mente, mas entrar em contato direto com a luz invisível que já habita você. Essa luz interior é a chama secreta descrita pelos mestres. Não precisa ser criada, apenas lembrada. E quando você toca essa chama, um alinhamento espiritual acontece naturalmente. As preocupações perdem peso, a mente relaxa e a alma começa a conduzir a vida de dentro para fora. Não se trata de negar os problemas, mas de acessá-los a partir de uma consciência superior que encontra soluções sem esforço. Há instantes em que a alma reconhece que não foi a mente que trouxe até aqui, mas uma frequência invisível que o guiou. É nesse ponto que a jornada se torna circular, como o giro dos derviches. Cada volta parece retorno, mas na verdade é ascensão. O mestre Rumi sempre nos lembrou de que não caminhamos em linha reta. Caminhamos em espiral, retornando sempre ao ponto central que habita dentro de nós. A verdade que tanto buscamos não é descoberta externa, mas lembrança interna. O jardim secreto está aí, aguardando sua contemplação. Agora, deixa que eu te dê uma chave. Não é só palavra. É selo energético, ativação silenciosa. Comenta: eu bebi do vinho invisível. Se sentiu que algo profundo despertou em você neste encontro. Essa frase é mais que letras. É sua assinatura espiritual.
É o cálice da alma dizendo sim ao chamado. Quando você escreve, o próprio mistério lê. E se em algum lugar de dentro de você algo reconheceu este sopro, então considere se inscrever neste espaço, não como quem segue um canal, mas como quem atravessa o portão de um jardim sagrado, onde cada vídeo é pétala, cada palavra é orvalho, e cada encontro é presença do amado. Essa inscrição não é clique, é gesto espiritual. É alinhar-se com uma irmandade invisível que se reúne em silêncio e poesia. E enquanto a chama secreta continua a arder em silêncio, lembre-se, o amado dança dentro de você, mesmo quando tudo parece quieto. Não procure o caminho, seja o caminho, que a próxima pétala se revele no instante em que sua alma estiver pronta para receber.